Fala pessoal, André Mesqueiroz. O vídeo de hoje eu vou falar como um burro, uma pessoa sem inteligência, uma pessoa que se acha burra, né? Uma pessoa que não tem aquela capacidade extraordinária, passa no concurso público. Se você se sente assim, se você acha que é burro, que nunca vai passar no concurso público, assim como eu era, esse vídeo é para você, então se liga no canal, roda aí. Pessoal, antes de mais nada, aquele recado chato, se inscreva agora, queremos atingir os 200 mil inscritos, preciso da sua inscrição. Esse canal aqui você vai ter desenvolvimento pessoal, finanças e concurso público, todos esses nichos aqui. Então pessoal, é o seguinte, já se inscreva, já deixa o like, né? E para aquela galera que quer entrar na PM, tem um meu e-book digital com todo o passo a passo para você passar no seu primeiro concurso. Então vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, é o seguinte, eu era considerado um cara mediano baixo, não era totalmente abaixo, porque um cara 0 à esquerda é um cara que não tem resultado nenhum, mas eu era um cara mediano. Na minha sala sempre existia um inteligente, um cara que aprendia com facilidade, 80% mediano e o resto que não aprendia de forma nenhuma. Mas existe sim essas pessoas que estudam e passam em qualquer concurso que elas querem, passam em 10, 20, 30 concursos. Existe aquelas pessoas que lê uma vez, lê duas vezes, lê três vezes, lê 4 vezes, lê 5 vezes, não tem resultado nenhum. Era eu. Então qual é a estratégia para essas pessoas que não são inteligentes? Para você sabe, tem um coeficiente de inteligência, né? Então você tem aqui a subida, poucas pessoas estão no topo do coeficiente de inteligência, que são as pessoas que passam em vários concursos, pessoas que aprendem com facilidade, e a maioria das pessoas tem um QI médio, né, que varia, acho que é 80, né? O QI médio da população brasileira. Cada população tem um QI, a japonesa tem um, o americano tem outro, o brasileiro tem um. O editor coloca aí o QI da população média brasileira na tela. Então, o que é que você tem que fazer, certo, para passar em concurso? Você já comprou o teu curso digital da tua empresa, do Estratégia, do Alphacon, do Gran Curso e tal, assinou série de questões, mas não está obtendo resultado. Por quê? Porque você não está naquele topo das pessoas que aprendem com facilidade. Tem aquelas pessoas, como eu já falei, eu conheci um cara que sentia o cheiro da videoaula, ele já passava no concurso. É sério, né? O cara nem se esforçava, o cara já passava. Tem um colega meu que ele inclusive me deu aula para a polícia, né, de português. Ele passou nos vestibulares, na época o vestibular era difícil, ele passou em 2, 3 e vivia com a gente, brincando, jogando bola, fazendo as coisas que a gente fazia. E a gente não entendia como é que ele tinha essa facilidade, né, para aprender. Por quê? O QI dele é muito alto. Então, o que é que você tem que fazer, Queiroz? Eu estou nessa situação, já tentei, já estudei, não entra nada. Eu estou nessa situação, já fiz 10 concursos para PM, não passei nada, já estou chegando da idade e quero passar. Calma, eu vou dizer para você o passo a passo. O cara como a gente, que tem o QI médio, né, a gente que é considerado burro, né, falar essa palavra ofensiva, a gente tem que se esforçar mais. Mas existe um caminho que não é facilidade, não é receita mágica e eu estou cansado de falar aqui para você. Não sei se você se lembra, a Revolução Industrial, quando a gente teve aula da Revolução Industrial, ela dividiu a etapa de produção por partes. Então, um único cara ia fazer uma única tarefa, apertar um parafuso, o outro ia colocar o motor, o outro ia apertar os parafusos do motor. Então, cada um se especializava numa área. E a repetição naquilo ali fazia com que o camarada ficasse bom. Então, por aí você já pega a repetição de muitos movimentos. Tem até um filme de Charles Chaplin que ele fica assim, né, fazendo esse movimento. Então, o que acontece? Existe duas fórmulas, a repetição, né, e a prática em questões para você passar em concurso. Você que não consegue, você que não está conseguindo. É a única forma para você que não consegue absorver o conteúdo nem na leitura, nem na videoaula. É a prática. Então, como eu uso a repetição, Queiroz? Primeiro, você vai reduzir, que é o método de Feynman, eu não sei falar o nome desse físico. O método de Feynman, ele reduz a menor parte possível, né? Então você reduz conceitos importantes e aí você repete aquilo 10, 20 vezes falando, ou escreve, ou repete, através da repetição, que é o mesmo método da memorização, mas a repetição. Por exemplo, quando eu estou estudando para PRF, a assertiva que está certa ou a assertiva que está errada, eu gosto de repetir as certas. As frases da CESP que estão certas eu repito 20 vezes. As questões que eu mais erro, né? Então isso é uma fórmula
para vencer a minha dificuldade em entender aquilo ali. E minha mente guarda pontos-chave. Quando eu chego na prova, eu consigo resolver aquilo ali. E a outra é a prática, né? De tanto ver aquele conteúdo, de tanto fazer questões daquela banca da SESP, que tem mais de 20 mil por aí, você acaba acertando quando chega no teu concurso. E aí vem a questão de fazer 5 mil, 10 mil, e aí os haters ficam putos, ficam irados, dizendo que, Queiroz, esse teu método não é meu método, eu não inventei a roda, eu apenas estou divulgando que as pessoas estudam por questões, repetindo, fazendo muitas questões. Não é fazer simulado, não é fazer provas, é estudar por questões. Queiroz, isso aí não é válido não, quero ver tu passar na PRF, no DEPEN. Vai fazer DEPEN para provar que eu não preciso provar nada para você. Agora eu quero que você me prove que você vai passar no concurso sem fazer questões. Não faça. Se você não gosta desse método, estude 6 horas de videoaula. 6 horas. E mais 4 horas lendo os PDFs e não faça nenhuma questão. Se você quer ser aprovado, não faça. Vá sem fazer nenhuma questão da banca, meu amigo. Eu te proíbo de fazer questões da banca. Se você acha que não é importante, então siga o método tradicional. Qual é um método tradicional? O método tradicional para aquelas pessoas que têm tempo, para aquelas pessoas que estão desempregadas, que tem um ano, tem pessoas que saem do emprego com um dinheiro, ficam um ano estudando para passar em concurso. Tem computador, internet de altíssima velocidade, não trabalham, não tem filho, enfim. Essas pessoas se trancam no quarto e o que é que elas fazem? Elas lêem conteúdo e estudam por videoaulas. Esse é o método tradicional. Esse método já é comprovado que ele não se aplica nem a 8% das pessoas. Porque, primeiro, que nem todo mundo consegue ficar numa cadeira 8 horas, 4 horas líquidas. Nem todo mundo. Esse é um método que não consegue escalar para a maioria das pessoas. E é aí que os cursinhos erram, porque eles querem colocar todo mundo na mesma fórmula. Fulano passou em primeiro lugar, meu aluno passou em primeiro lugar. E aí quer colocar você nessa mesma fórmula. Não adianta. A prática, Queiroz, como eu faço? Faça o seguinte, faça 1000 questões e veja como você se sente em relação ao assunto. E volta aqui no comentário e diga se você evoluiu, se você não evoluiu. Porque a galera joga pedra em estudo por questões, criticam e condenam o estudo por questões. O estudo por questões, ele vai reduzir o teu edital, ele vai reduzir a quantidade de coisas que você tem que estudar e ele vai dizer exatamente por onde você deve caminhar. O outro ponto é que a galera não está acostumada a ser autodidata. Quando você está estudando por videoaula somente, não estou demonizando as videoaulas, não estou dizendo que você larga as videoaulas, eu estou dizendo que quando a galera estuda somente por videoaulas, é uma forma passiva, né? O cara tá... É como se você estivesse assistindo um filme, você não vai absorver aquilo ali. Quando você tenta entender e explicar o assunto, né? Quando você vai dar uma aula, por exemplo, o professor passou um seminário, na universidade tem um seminário, que o professor dá um tema e aí você tem que pesquisar e dar uma aula para os alunos. Cara, você aprende de um jeito quando você vai fazer um seminário, quando você vai fazer uma apresentação do PowerPoint na escola, quando você vai apresentar um trabalho, muito mais rápido do que quando a professora dá aula. Por quê? Nosso sistema educacional, ele é expositivo. O sistema educacional de outros países, ele é participativo. O professor, ele fica apenas mediando, ele dá o tema da aula e você tem que chegar lá com a aula na ponta da língua. Você que vai explicar, o professor vai levantar questionamentos. Então, pessoal, como é que a gente viu esse problema? Problema do aquecimento, problema disso, problema daquilo. E aí os alunos começam a discutir e a debater aquilo que eles estudaram. Então, o maior problema é que nós estamos acostumados só a aulas expositivas. E esse já foi comprovado que é o pior método de estudo da face da Terra. Então, se você quer ser aprovado no concurso, aprenda a ser autodidata. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Quero que você se inscreva, quero que você deixe um comentário aqui qual método você usa. Se você sabia que a aula que você estudou a vida inteira era a aula expositiva e a melhor aula é a aula participativa em que o professor é apenas um mediador. Um abraço, fique com Deus.